Olá, companheiros da Causa Operária TV. Estamos começando o programa Não Compre Jornais, minta você mesmo. Desculpe aqui pelo pequeno atraso. Já convido todo mundo a curtir o nosso vídeo, a comentar à vontade no nosso chat, a se inscrever na Causa Operária TV. Também já somos mais de 93 mil inscritos. E também a se tornar membro do nosso canal. A gente tem várias opções, né, de membros a partir de R$ 7,99 por mês, com o membro bronze, ou a segunda opção de membros é o membro prata, com R$ 19,99 por mês, o membro ouro, R$ 49,99 por mês, o membro platina, R$ 99,99 por mês, e o membro rubi, R$ 199,99 por mês. Isso daí é muito importante, né? Você que pode contribuir com R$ 7,99 por mês, ou você que pode contribuir com R$ 199 por mês, torne-se membro da Causa Operária TV, porque essa contribuição é muito importante para a gente, né? A gente, vocês sabem, não recebe dinheiro do Estado, não recebe dinheiro dos capitalistas, a gente é financiado apenas pelos trabalhadores e pelos representantes dos trabalhadores, que são vocês que assistem a Causa Operária TV, né? Pessoas aí com uma consciência de classe já mais desenvolvida, que entendem a importância de ter uma imprensa voltada para os trabalhadores e feita pelos próprios trabalhadores, né? A Causa Operária TV, que é o canal no YouTube do PCO, assim como o próprio PCO, é uma organização operária formada por operários, né? Sem intenção de lucro, sem intenções capitalistas, né? A gente apenas quer formar aí uma rede de comunicação da classe trabalhadora revolucionária, comunista, anti-imperialista, marxista, né? Para dar voz àqueles que nunca tiveram voz. Então, se você acredita nessa ideia, né, acredita no trabalho da Causa Operária TV, contribua, torne-se membro do nosso canal. Novamente aqui, o membro bronze, que é o primeiro estilo de membros, é R$ 7,99 por mês. O membro prata, R$ 19,99 por mês. Membro ouro, R$ 49,99 por mês. Membro platina, R$ 99,99 por mês. Membro rubi, R$ 199,99 por mês. Bom, já queria também convidar todo mundo aí a compartilhar os vídeos nas redes sociais, Twitter, Facebook, Telegram, Instagram, WhatsApp, e-mail, todas as redes sociais onde vocês estiverem, compartilhem nos grupos, nas páginas e nas mensagens aí para os seus amigos nas redes sociais. Queria agradecer aqui o pessoal que já está acompanhando a gente, já a gente lê os nossos comentários. Bom, vamos começar aqui falando um pouco sobre justamente o tema principal, né, que é a cobertura da imprensa a respeito do voto impresso. Nessa semana que teve a votação na Câmara dos Deputados da PEC do voto impresso, que foi derrotada, né, por pouco, inclusive, mas todos os meios de comunicação brasileiros ou os meios de comunicação estrangeiros em língua portuguesa, né, a gente chegou a falar, inclusive, na semana passada aqui, né, fizeram uma grande campanha, né, contra a ideia do voto impresso e em defesa da urna eletrônica, né? Todas as reportagens que você pode ler aí nos principais jornais na internet, ou nos jornais impressos, ou nas revistas, ou ouvindo no rádio e assistindo na TV, são dando a clara opinião aí da burguesia, né, de que o povo precisa acreditar que as urnas são invioláveis e as eleições são a coisa mais maravilhosa do mundo, enquanto que a ideia do voto impresso é absurda, justamente porque as eleições não precisam de voto impresso, que seria um retrocesso,
e que as urnas são invioláveis, portanto não há necessidade de se imprimir o voto, o que, por outro lado, né, se imprimisse o voto, se fosse o voto impresso, haveria mais possibilidades de fraude. Tudo isso daí faz parte da campanha, né, que a burguesia está fazendo, nessa luta que a burguesia tem contra o Bolsonaro, não para melhorar o país, logicamente, mas para colocar uma terceira via, né, um candidato da direita tradicional, que pode ser, por exemplo, o João Dória, no lugar do Bolsonaro nas eleições de 2022. E o Bolsonaro defende o voto impresso e, portanto, a burguesia, né, achando que caso o Bolsonaro vencesse, né, essa votação, ele poderia, nos locais onde ele governa com seus aliados, né, poder fraudar as eleições para que ele fosse beneficiado, enquanto o TSE está aí para fraudar as eleições para que a direita tradicional seja beneficiada, né? E a imprensa burguesa expressa, né, o posicionamento da burguesia e da direita tradicional, dos partidos tradicionais aí da burguesia. A imprensa, eu queria aqui introduzir a companheira Natália Araújo, que é jornalista, né, inclusive, e para a gente só discutir um pouquinho essa questão, né, de que nas faculdades de jornalismo, e a gente vê isso daí também durante o próprio trabalho da imprensa diário, né, fala-se muito na questão da imparcialidade, de que você tem que ouvir os dois lados, de que você precisa fazer reportagens equilibradas, né, que só assim o leitor, ou ouvinte, ou telespectador vai poder fazer a sua própria interpretação da realidade, né? Sem que a imprensa, sem que o jornalista influencie na opinião do público. Só que o que a gente vê, né? Por exemplo, nesse caso da cobertura sobre o voto impresso contra a urna eletrônica, é a imprensa burguesa inteira falando que a urna eletrônica é boa e o voto impresso é ruim. Então, essa noção aí que a burguesia, né, o jornalismo burguês sempre tentou impor sobre a questão da imparcialidade, vai por água abaixo, né, Natália? Boa noite, seja bem-vindo ao programa novamente. Boa noite, Vasco. Boa noite a todos que estão acompanhando a gente pela COTV, uma TV, uma imprensa do trabalhador para o trabalhador. Exatamente, Vasco. A ética, né? A gente tem aula de ética na faculdade de jornalismo, nós temos aula de ética, nós temos essa disciplina justamente para que a gente tenha consciência de que o jornalismo ele é uma função social, ele não está ali para vender os anúncios, ele é uma função social. O jornalismo é uma profissão antiga, né? De informar e de... Acho que o primeiro jornalista deve ter sido, sei lá, Moisés, não, aquele que fez as tábuas. E é para isso que nós estamos aí, nós temos que ser coerentes e éticos com aquilo que a gente se coloca, né, a informar, e a pessoa faz, sim, a opinião dela, constrói o debate dela a partir do que ela leu, percebeu do que informamos. Muitas pessoas usam isso de má fé, né? Com uma empresa burguesa, uma empresa que induz, que manipula, então aí fica complicado mesmo. Inclusive, hoje nós vamos trazer aí uns temas que a empresa pequena burguesa, que ela mais gosta de fazer é atacar o nosso partido nas posições democráticas possíveis, né? Assim, nós temos uma posição raiz, né? Democrática, né? A gente pega na raiz e eles não conseguem achar nenhuma artimanha, nenhuma crítica. Aí eles começam a ofender o nosso partido, porque não tem como debater o que a gente está alegando. A questão, e isso daí tem a ver, inclusive, com essa questão do voto impresso, né? Porque a gente defende o voto impresso por ser um direito democrático da população. A gente já falou aqui em outras vezes na Causa Operária TV, a esmagadora maioria dos países do mundo adota
o voto impresso. Nos países em que nós defendemos, né, que são países onde foi realizada uma revolução, como é o caso de Cuba e da Coreia do Norte, por exemplo, o voto é totalmente impresso. E a esquerda defende, pelo menos da boca para fora, muitos desses países, como é o caso da Venezuela, da Rússia, de Cuba, né? Onde, por exemplo, em Cuba e na Rússia, o voto é totalmente impresso. Na Venezuela, o voto é eletrônico, ele emite um certificado impresso, que é a comprovante de votação ali, para o eleitor ver ali se saiu mesmo a pessoa que ele votou, conferir e deposita numa urna de papel. Então, na maioria dos países, o voto é impresso de alguma maneira, né? Isso daí é um direito democrático do cidadão para que a eleição seja melhor auditada, né? E outro direito democrático que nós defendemos, né, é o direito de liberdade de expressão, né? A imprensa utiliza a própria questão aí do voto, né? Da questão da urna eletrônica, para falar que quem é contra a urna eletrônica, quem denuncia as fraudes nas eleições, está espalhando fake news, né? Para condenar, inclusive, judicialmente essas pessoas. Uma parte da esquerda acha que isso daí vai atingir a extrema-direita, mas não, né? A extrema-direita, inclusive, é beneficiada quando a burguesia a apoia, como foi em 2018, pela fraude nas eleições, inclusive nas urnas. O Bolsonaro foi eleito por uma das maiores fraudes que já ocorreram na história das eleições no Brasil, né? Prenderam o Lula para eleger o Bolsonaro. E a esquerda hoje, né, com a desculpa de combater o Bolsonaro, diz que as eleições são a coisa mais maravilhosa e que não há fraude, sendo que ela própria foi fraudada para colocarem o próprio Bolsonaro em 2018. E outro caso, né, que isso daí que mostra também como a esquerda está dependente, está a reboque e não sai debaixo da saia da direita, né, do Estado, é o caso da prisão, né, do Roberto Jefferson, que foi decretada hoje pelo Alexandre de Moraes, em que, mais uma vez, né, como no início do ano, um político da direita bolsonarista serve aí de bode expiatório para a gente vai saber o que vai acontecer, né, depois da prisão do Roberto Jefferson. O Daniel Silveira já havia sido preso, né, no começo do ano por ordens do Alexandre de Moraes, e agora é o caso do Roberto Jefferson. Naquela época, a gente falou que era um absurdo, né, a prisão do bolsonarista, o Daniel Silveira, porque inclusive ilegal, né? Ele expressou uma opinião dele, e você não pode, no Brasil do golpe, né, falar um pio sobre o STF, sobre o judiciário. E o Alexandre de Moraes mandou prender ele. E agora, outro bolsonarista, né, o Roberto Jefferson, é preso. E, mais uma vez, o que a esquerda não entende, né, é que uma posição democrática não é a defesa do Estado contra um cidadão, mesmo que esse cidadão seja de extrema direita. Uma posição democrática é uma posição do cidadão contra o Estado, uma defesa sempre do cidadão, independentemente da ideologia desse cidadão. Porque a esquerda, ela acha que o oprimido e o opressor, eles são oprimido e opressor por causa do que eles pensam, e não pelo que eles realmente fazem. Roberto Jefferson, ele é um vigarista, um vagabundo, um fascista, né? A gente sabe quem é esse facínora. Mas, num caso desse, ele está sendo atacado pelo Estado, que é a coisa mais, né, um Estado burguês dominado pelos golpistas, né? Que é a coisa mais opressora que pode ter, mais do que um elemento fascista, como é o caso do Daniel Silveira, ou como é o caso do Roberto Jefferson.
né? E aí a imprensa, né, como apoiou a prisão do Daniel Silveira, justamente porque a imprensa e o judiciário são extremamente aliados, apoia agora também, né, a prisão do Roberto Jefferson nessa luta, né, que a direita tradicional e a burguesia estão fazendo contra os bolsonaristas. Daí, obviamente, uma prisão política, né, porque o Roberto Jefferson, ele está nesse jogo, né, ele é um bolsonarista, um dos principais bolsonaristas atualmente, e o judiciário está todo junto com a burguesia e a imprensa burguesa, inclusive com a esquerda pequeno-burguesa, como é o caso da questão do voto, né, da urna eletrônica, a esquerda pequeno-burguesa inteira se aliando à imprensa capitalista e ao judiciário para falar que a urna eletrônica é inviolável, que as eleições são uma maravilha, e agora novamente ao lado do judiciário, né, nessa luta entre os setores da burguesia, da direita tradicional, contra o bolsonarismo, que visa exclusivamente as eleições de 2022. É uma luta para ver quem vai se eleger, se é o Bolsonaro ou se é o candidato da direita tradicional, e a esquerda não tem vez nisso daí. A esquerda tem o Lula, só que a direita não quer o Lula, né? Então todo esse jogo que a esquerda faz para defender a urna eletrônica, já que a direita está defendendo porque é contra o Bolsonaro, para defender a prisão do Roberto Jefferson, já que ele é bolsonarista e tudo mais, nada disso vai beneficiar a esquerda. Tudo isso daí vai beneficiar somente a direita tradicional, que foi quem deu o golpe, particularmente o PSDB. Né? A esquerda não tem nada a ganhar com isso. Mas aí, por estar tão dependente da burguesia, da direita, do judiciário, do Estado, ela vai sempre a reboque, né, da direita tradicional, e a sua imprensa, inclusive, faz a mesma coisa, né, porque a esquerda, embora os partidos de esquerda não tenham imprensa, né, existem organismos de comunicação que são da esquerda democrática, geralmente controlada por jornalistas profissionais, né, ou então mesmo pelos meios de comunicação sociais, né, pelas redes sociais, né, pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram, a esquerda acaba sempre vindo a público, sempre por um meio de comunicação, que é o que a gente analisa sempre aqui no nosso programa. E aí a esquerda caiu de novo, né, na laia da imprensa burguesa, da burguesia, e defendeu aí, indo atrás da Globo, do Estadão, etc., a prisão do Roberto Jefferson. Ô, Natália, você deu uma... Queria que você comentasse um pouco sobre isso também. Ah, sim. Quando funciona... a esquerda também, burguesa, ela não consegue entender, ela ataca o PCO, juntamente com a mídia que apoia ela, por não conseguir entender a essência democrática, né? As leis, elas são feitas pelos burgueses, aplicadas pelos burgueses, em benefício dos burgueses, e é isso. O PCO é um partido revolucionário. O PCO, ele não concorda com o que está colocado agora, né? Então é complicado para que as pessoas consigam entender o nosso ponto. Então, o que a gente tenta explicar é para as pessoas pensarem que isso vai reverter, né, para nós. E nós não temos os mesmos recursos para nos recuperar como tem a direita, que eles têm lá seus aliados. Então, quando isso cai, quando o companheiro Pilha é preso, ou quando o companheiro Galo é preso, a esquerda fica lá, ele foi preso injustamente, é um preso político. Ok. E preso político não pode, quando é da esquerda. Preso político pode, quando é da direita. Sendo que os caras da direita são presos justamente para depois prenderem os da esquerda, né? Exatamente, exatamente. Baseado em coisas em teorias que não tem nenhum teor jurídico, né? Tanto que depois caem. E é o grande poder do STF, né? A gente tem que ficar assim, rezar, né? Essa é a postura da esquerda,
da democracia. A gente reza para que o STF acorde de bom humor e não prenda nenhum dos nossos, não tire nenhum programa nosso do ar e não fique junto com a grande mídia. Então, é isso. Então, inclusive falando de tirar um programa do ar, né? Você lembrou, isso daí lembra a questão do Alan dos Santos, né? Outro bolsonarista que tem sido, né, tem entrado em atrito aí com o judiciário também e tem sido censurado sistematicamente, né? Seus canais no YouTube, suas páginas nas redes sociais, seus sites, né? E a gente denuncia isso daí porque da mesma forma, né? É uma censura à liberdade de expressão, o cara pode ser um nojento, tudo mais, mas se uma pessoa não tem o direito de se expressar, né? Quem vai garantir que os outros também não vão ser censurados? Exatamente. E aí é uma defesa da liberdade de expressão, que é um direito fundamental contra a arbitrariedade do Estado. E a gente viu aí, inclusive, nesses dias aí, mais páginas do Alan dos Santos, né, sendo censuradas na internet. Inclusive, a gente lançou, né, um livro recentemente do Rui Costa Pimenta, A Era da Censura das Massas, né, porque abriu-se mesmo assim uma temporada de caças a qualquer veículo de comunicação que não seja um veículo que expressa integralmente o posicionamento dos principais setores da burguesia, e é por isso que estão sendo censurados, né? Não é porque é fake news, porque não sei o que, isso daí é tudo uma desculpa, né? A Globo, a Veja, a Folha espalham fake news 24 horas por dia e nunca aconteceu nada com eles. O YouTube nunca tirou o vídeo deles no ar, o judiciário nunca falou ali para tirarem matéria, nunca prendeu o jornalista deles, tudo mais, né? É uma Exatamente. perseguição política, né? E aí a gente vê, inclusive, um trecho, né, um tweet do PCO que é baseado numa matéria que a gente publicou hoje no Diário Causa Operária, falando, né, a respeito disso daí, é um pretexto, né? Atos antidemocráticos, você realizou atos antidemocráticos, então, em nome da democracia, eu vou acabar com seus direitos aí de liberdade de expressão, de liberdade de manifestação. Isso daí é um arbítrio aí do Estado. Deixa eu agradecer aqui o pessoal que está acompanhando o nosso programa, o Adriano Teixeira, que é membro do nosso canal. Boa noite, companheiro. Salve, salve. Valeu, Adriano. Cecília Maria também dá boa noite e envia um super sticker. Muito obrigado, companheira. A Kathleen Van Benton, também nossa companheira, que comenta, inclusive, aqui na Causa Operária TV. Renata Diniz, está sempre com a gente. Fabrício Caldeira, boa noite. Boa noite também, Gabriel Barbosa, valeu. Tem um bolsonarista aqui, acho que ele viu a questão da urna eletrônica, voto impresso. Tá fazendo propaganda do Bolsonaro. Mijo 2022. Wolf, essas prisões são uma armadilha para a esquerda. Jesus era humano. Comenta aqui que o bolsonarista é um débil mental. E fala que a esquerda pequena burguesa não enxerga um palmo à frente da napa. Isso daí. Tiago Leal Toledo da boa tarde, assim como o Arthur Freitas também. Não sei se a gente mostrou alguns prints aí a respeito justamente dessa questão aí A gente mostrou alguns, né? Não sei se a gente mostrou todos da questão do Roberto Jefferson e da própria censura ao Terça Livre, né? Bom, mas aí a gente tem não, a gente já mostrou isso daí, tudo bem. Agora, uma outra questão, né, que a imprensa burguesa brasileira e internacional vem pegando muito no pé nos últimos dias, é uma questão internacional, né, envolvendo o Oriente Médio. Os Estados Unidos estão sendo obrigados aí a fugir correndo, no caso, os aviões norte-americanos estão indo em busca ali dos funcionários do imperialismo lá no Afeganistão,
uma coisa muito parecida com o que aconteceu no finalzinho da Guerra do Vietnã, quando também em Saigon os norte-americanos se encastelaram na embaixada dos Estados Unidos na capital do então Vietnã do Sul, esperando ali os helicópteros e aviões dos Estados Unidos buscarem os funcionários da embaixada norte-americana e os cidadãos dos Estados Unidos para fugirem do Vietnã, porque os Vietcongs e o Vietminh, os revolucionários vietnamitas estavam chegando, né? E agora a gente vê uma coisa parecida no Afeganistão. Os diplomatas norte-americanos e os cidadãos norte-americanos estão fugindo do Afeganistão depois de 20 anos de uma guerra imperialista contra o pobre país asiático, né? Porque os talibãs, eles estão tomando conta do país, né? Só para o pessoal entender, antes de a gente começar a analisar a imprensa, a cobertura da imprensa sobre isso, né? Os Estados Unidos invadiram o Afeganistão oficialmente em 2003, né? Em 2001, se eu não me engano. E com a desculpa, né, de enfrentar o terrorismo e tudo mais, porque o Talibã tinha relações ali com a Al-Qaeda também, e nesses 20 anos os Estados Unidos não conseguiram controlar o país, que era justamente o que eles queriam. Eles chegaram a colocar, né, derrubar o governo do Talibã na época e colocar um governo próximo, mas o Talibã, que é uma organização, uma milícia, né, nacionalista, que é considerada terrorista pelos Estados Unidos, né, pelos países imperialistas, continuou lutando, né, de armas na mão aí contra a presença norte-americana nas montanhas do país, nos vilarejos, e organizou a resistência e o contra-ataque ao imperialismo. Os Estados Unidos nunca conseguiram dominar totalmente a política afegã, né? E com o passar do tempo, né, os afegãos, eles foram sofrendo cada vez mais nas mãos dos norte-americanos, né, assim como os iraquianos e em todos os países onde os Estados Unidos invadiram, a população ficou contra os norte-americanos. No Afeganistão, a mesma coisa, né? E o Talibã, como não foi extinto, voltou a ter um apoio da população, porque a população não aguenta mais os Estados Unidos invadindo ali, dominando o seu país. E aí o Talibã começou a recuperar sua força, né? E agora já domina a maior parte do Afeganistão, por isso os Estados Unidos estão fugindo do país. O Talibã tem apoio da população afegã, porque é justamente quem se propõe a lutar contra a ocupação norte-americana. O Talibã, ele é apoiado por esse espírito aí anti-imperialista, né, contra o opressor da população do Afeganistão, né. Aí, um dos mecanismos de dominação do imperialismo sempre é através da propaganda, né, através da imprensa. Então, antes da invasão norte-americana ao Afeganistão, houve uma propaganda muito forte contra o terrorismo, né? Agora, uma coisa curiosa é que o Talibã, ele foi apoiado pelos Estados Unidos nos anos 80, quando a União Soviética invadiu o Afeganistão, né? Como os Estados Unidos, naquela época, tinha como o objetivo combater a União Soviética, a influência soviética, né? Os Estados Unidos, inclusive, enviaram armas ali para os mujahidins, né? Outros grupos ali que depois deram origem ao próprio Talibã, tudo, para combater a presença soviética no Afeganistão, né? Famoso, inclusive, a famosa uma manchete do The Guardian elogiando o Osama Bin Laden, né, na época em que ele lutou contra a ocupação soviética do Afeganistão. E aí, nessa época, a imprensa falava bem, né, dos rebeldes afegãos contra a ocupação soviética. Depois, os soviéticos tiveram que sair do país, logo em seguida acabou a União Soviética, né, acabou a Guerra Fria, e foi a vez dos Estados Unidos
e invadirem o Afeganistão. Aí, né, os mocinhos mujahidins, os mocinhos talibãs, tudo mais, viraram vilões, né, justamente para servir de pretexto para os Estados Unidos invadirem o Afeganistão. Uma coisa que os Estados Unidos, né, que o imperialismo sempre fez com os grupos nacionalistas, principalmente no mundo árabe, né? Uma hora, quando lhe interessa, os Estados Unidos fazem um acordo, financiam esses grupos nacionalistas. Foi, por exemplo, o caso do Iraque, do Saddam Hussein nos anos 80, contra o Irã, né, depois da Revolução Islâmica no Irã, em 79, financiaram ali o Saddam Hussein para lutar contra o Irã, e depois o que os Estados Unidos fizeram? Invadiram o Iraque e enforcaram o Saddam Hussein, né? Uma coisa parecida aí no Afeganistão. Aí os Estados Unidos, para invadirem o Afeganistão, iniciaram uma forte campanha na imprensa, filmes também, né? Várias edições de jornais, revistas, assim, nos últimos 25 anos, são montanhas e montanhas aí de publicações contra o terrorismo, inclusive o terrorismo no Afeganistão, né, acusando o Talibã de tudo isso. Uma forte propaganda aí. E um dos aspectos, né, dessa propaganda é a questão, inclusive, identitária, né, porque se acusa, né, o Talibã de ser um grupo aí que maltrata, que oprime as mulheres, que maltrata e oprime os homossexuais, etc., né? Só que, embora, né, uma parte disso seja verdade, né, embora a gente saiba que em países como o Irã, em países como o Afeganistão, em países que são inclusive dominados por governos fantoches dos Estados Unidos, como é o caso da Arábia Saudita, as mulheres, os homossexuais são oprimidos. Agora, e isso daí é utilizado, né, para fazer uma campanha muito forte contra esses governos ou esses movimentos. Mas uma coisa que não se fala é o que acontece com as mulheres, com os homossexuais, com as crianças, com os idosos, com os trabalhadores, com a população inteira desses países, quando quem domina é o imperialismo, né? E o que acontece no Afeganistão é um exemplo claro disso, né? Uma guerra norte-americana num país muito longe dos Estados Unidos, em que os Estados Unidos despejaram bombas, em que os Estados Unidos financiaram vários grupos para lutarem entre si, né? Que os Estados Unidos roubam o petróleo, que os Estados Unidos tentam implantar ali suas empresas para explorarem a mão de obra super barata dos trabalhadores afegãos, para o lucro das multinacionais norte-americanas, né? E isso daí leva à miséria a esses países, né? Os Estados Unidos e outros países da África, do Oriente Médio, bombardeiam mulheres, bombardeiam negros, bombardeiam homossexuais. Isso daí não é contado pela imprensa, né? Os mesmos Estados Unidos que dizem defender todos esses grupos, na verdade, são os maiores opressores de todos esses grupos, né? Não é o Talibã que está jogando bomba nas mulheres afegãs, né, nos homossexuais afegãos. São os Estados Unidos que dizem defender esses grupos aí. Por isso que a população, né, que é realmente quem sofre na pele, ela não cai nessa propaganda. As mulheres afegãs com certeza se sentem oprimidas pelos talibãs, mas antes os talibãs do que isso que vocês estão vendo nas imagens aí. Cidades totalmente miseráveis, destruídas pelo saque imperialista, né, pelos bombardeios imperialistas, pela opressão do imperialismo, que é quem causa fome, miséria e mortes em todo lugar do mundo em que o imperialismo está presente, né? E a imprensa, ela não mostra, né? Ela mostra só os barbudos ali, vilões, cortando cabeças e tudo mais. Vasco, só para acrescentar, não mostram também a violência sexual que elas sofrem pelos soldados, as crianças, Isso as é verdade. mulheres.
entendeu? Os soldados quase escravizam as crianças também e fazem um completo terror ali mesmo onde eles se localizam. Só para lembrar isso. E eu Sim. acho que essa questão dessa dominação dos Estados Unidos ali começou pelo 11 de setembro, talvez, não? Ou eu estou errada? Eles Da questão. utilizaram essa questão do 11 de Desculpa, setembro né? para na guerra contra o terror, né? E aí os Estados Unidos invadiram o Iraque, invadiram o Afeganistão e depois promoveram uma campanha para invadir o Irã, para invadir a Síria, né? Para invadir a Líbia. Os Estados Unidos bombardearam a Líbia junto com a OTAN, derrubaram ali o governo do Muammar Gaddafi, né? E todos os países do Oriente Médio nessa guerra ao terror, e a imprensa, né, é fundamental para isso, fazendo essa propaganda, né? Porque imagina, Natália, se você, uma pessoa comum, né, liga ali na Globo, ou então abre a Folha de São Paulo, ou então o Terra, e aí você vê ali uma notícia, né? Homens muito feios, assim, muito mais barbudos do que eu, arrancando Sujos. cabeças, sujos, e aí oprimindo as mulheres, os homossexuais, você fala, nossa, que coisa bárbara, tudo mais. E ali a imprensa falando, eles estão destruindo o país, a população não aguenta, a comunidade internacional já fala em ajuda humanitária, os Estados Unidos dizem que vão salvar o Afeganistão, e aí tudo isso daí serve para preparar o terreno para os Estados Unidos chegarem lá e dominarem o país, né? Então a imprensa, ela sempre, inclusive a gente poderia fazer programas especiais, né, sobre isso daí, porque ao longo da história a imprensa sempre foi utilizada para preparar o terreno para as guerras imperialistas, né, no Exatamente. Vietnã, na Coreia, na Síria, no Iraque, né, são muitos e muitos exemplos aí de uma propaganda muito forte na imprensa, inclusive na própria imprensa brasileira, né? A gente Brasileira, né? falou O outro golpe, dia, né? Natália, que basicamente 4, 5 agências internacionais de notícias enviam o noticiário internacional para o Brasil, onde, por sua vez, meia dúzia de famílias controlam, né, os meios de comunicação. E vem todas Sim. as notícias que vêm de fora são dessas 4, 5 agências de notícias internacionais, que são todas de países imperialistas, né? Os Estados Unidos, por exemplo, chegaram a ameaçar os Estados Unidos de investigação no Tribunal Penal Internacional. Os Estados Unidos falaram que não, que iam sair do Tribunal Penal Internacional e acabou o negócio, né? Agora, na imprensa pouco se fala sobre isso daí, esses crimes de guerra dos Estados Unidos no Afeganistão ou em qualquer outro país. O que a gente vê, qualquer um pode abrir aí o Google e digitar Afeganistão, que você vai ver notícias sobre o terror talibã e não o terror imperialista no Afeganistão, né? Então é uma manipulação muito grotesca para justificar sempre a intervenção imperialista nesses países. Eu queria a gente já está dando o nosso horário aqui. Se a Natália quiser fazer uma consideração final, e aí eu leio os comentários aqui e a gente encerra o nosso programa. Tá certo. Ah, eu só queria agradecer a audiência, pedir a contribuição de todos para que a gente continue aqui levando informações para vocês. Para muitos aqui é um contraponto, né, do que eles costumam ter, e que a discussão de uma esquerda, de uma imprensa livre, né, de esquerda e operária, ela esteja sempre à tona para a gente construir uma imprensa cada vez melhor e mais limpa e justa para os cidadãos. É isso, gente. Boa Beleza. noite. Valeu, Natália. Boa noite aqui também para o Tovarish Carneiro, que é nosso camarada que está lá na Europa, às vezes na Bielorrússia, às vezes em Luxemburgo. A Monique FC também comenta aqui com a gente. O Adriano, ele cita que fala, o Talibã está expulsando os americanos com apoio do povo afegão
porque ninguém aguenta mais os Estados Unidos lá. A Monique pergunta do nome do programa. Vamos deixar isso daí suspenso no ar. Mas eu acho que é sim. A Catherine Van Benton, ela dá uma sugestão aqui, leiam o livro Na Toca do Leão, de Ken Follett, sobre o papel da CIA no Afeganistão nos anos 80. Interessante, eu vou procurar. Jesus era humano, fala democracia é o terror. Criança nesse ambiente hostil morre de disenteria. Angelina Dias, valeu, companheira. E o Jesus, ele inclusive envia aqui um super sticker e ele que tá com o avatarzinho dele aqui, típico de um muçulmano, né? Ele que está prestes a explodir e comenta Allahu Akbar. Beleza. Valeu, então, todo mundo. Uma boa noite para os companheiros. A gente volta na próxima sexta-feira com mais um Não Compre Jornais. Minta você mesmo, porque, segundo a Monique FC, mentir sozinho, ela é capaz, né? Mentir sozinha, no caso. Beleza. Valeu, pessoal. Até mais.